A imaginação humana, desde os primórdios, sempre nos impulsionou a criar, experimentar e buscar maneiras de evoluir. Antes de cada tecnologia existir, ela já tinha sido sonhada, desenhada ou escrita em algum lugar. Foi assim com a eletricidade, com os automóveis, com a exploração espacial e, claro, com a internet, que hoje permite que você esteja aqui vendo esse vídeo. Mas, para chegar até aqui, o caminho foi longo e cheio de desafios. Lá atrás, na década de 1940, um matemático britânico chamado Alan Turing ajudou a mudar o rumo da história durante a Segunda Guerra Mundial. Ele desenvolveu uma máquina capaz de quebrar os códigos da Enigma, usada pelos nazistas para criptografar mensagens. Mais do que salvar milhões de vidas, o trabalho de Turing plantou a semente do que hoje chamamos de computadores modernos. Ele provou que era possível criar máquinas capazes de pensar, ou pelo menos calcular com velocidade e precisão. Alguns anos depois, em 1948, outro gênio mudou o jogo: Claude Shannon. Ele criou a teoria matemática da informação, mostrando que qualquer dado, seja texto, áudio, vídeo ou imagem, poderia ser convertido em números binários, 0 e 1. Foi esse avanço que abriu caminho para a comunicação digital e, mais tarde, para a própria internet. Pela primeira vez, ficou claro que a troca de informações em escala global era matematicamente possível. Mas nem todo mundo acreditava nesse futuro. Em 1995, mais de 25 anos após a ARPANET começar a conectar computadores, o cientista Robert Metcalfe, co-inventor do Ethernet, previu que a internet vai entrar em supernova e entrar em colapso catastrófico em 1996. Ele ainda prometeu que comeria suas palavras se isso não acontecesse e acabou literalmente misturando sua coluna num liquidificador e consumindo o resultado diante do público em 1997, reconhecendo o erro. Além disso, em 1995, o astrônomo Clifford Stoll escreveu uma reportagem no Newsweek e um livro chamado Silicon Snake Oil, onde ridicularizava o hype da internet como uma realidade inevitável. Ele afirmou que a previsão de que tudo seria mais conectado e seguro era exagerada. Chegou a defender que nenhum banco trocaria dinheiro online por falta de segurança e que nenhum banco de dados online substituiria jornais impressos. Então, qual é a missão deste quadro? Não estamos aqui para dizer que dá, ou que faz sentido, se balançar por prédios usando filamentos ultra-resistentes, vindo de uma aranha radioativa como o Homem-Aranha. A missão é outra: expor a física real por trás da ficção científica. Quando algo parecia impossível, muitas vezes era apenas um sonho à frente do seu tempo. Nosso objetivo é debater o que faz sentido cientificamente. Desmistificar aquilo que é pura licença poética. E tudo bem, porque faz parte da criatividade. Pescar o que há de verdadeiro em filmes e séries. E, para dar o pontapé inicial nesse debate, vamos começar com uma série que está fresca na minha mente: Loki, da Marvel. A série traz o conceito de controle temporal, explorado através de personagens como Kang, o Conquistador, e Aquele que Permanece, ou Ouroboros. Será que a ciência atual consegue explicar algo parecido com o tear temporal? Ou é pura ficção com um pé na física teórica? É óbvio que sim. Mas na série Loki, o tear temporal é uma máquina gigantesca criada pela TVA para organizar e estabilizar todas as linhas do tempo do multiverso. O conceito, dentro da narrativa, é simples: impedir que as diferentes realidades colidam, mantendo um fluxo temporal controlado. Só que, quando o tear começa a sobrecarregar,
as linhas ramificadas entram em colapso. O que poderia ser apenas um recurso de roteiro acaba levantando uma questão fascinante. E se fosse possível, de fato, manipular o tempo? Para entender isso, precisamos falar um pouco de ciência real. Em 1957, o físico Hugh Everett propôs a famosa interpretação de muitos mundos, que sugere que cada escolha feita por cada pessoa gera uma nova linha do tempo. Em termos simples, cada e se cria uma realidade alternativa. É quase o que acontece na série, mas com uma diferença importante. A TVA tenta impedir que essas ramificações existam. E é aí que a física entra com um balde de água fria. Tentar controlar um sistema tão vasto e complexo seria, segundo os cientistas, praticamente impossível. Ainda assim, esse conceito conversa com teorias quânticas que estudam o colapso da função de onda, onde múltiplos resultados coexistem até que uma observação define o caminho real. E o tear temporal não para por aí. Na série, ele funciona com um sistema que converte eletricidade em algo chamado entropia reversa. Parece complicado, mas resumindo, entropia é a tendência natural de tudo no universo caminhar para a desordem. O tear, teoricamente, faz o oposto. Ele reorganiza a bagunça das linhas do tempo, forçando-as a seguirem um padrão estável. Isso lembra um experimento mental proposto no século XIX, chamado Demônio de Maxwell. E aqui entra um detalhe curioso. Na série, o personagem Victor Timely, o homem que mais tarde se tornaria Kang, o Conquistador, aparece como um cientista excêntrico no fim do século XIX, apresentando suas ideias nas famosas feiras mundiais de Chicago. Ele menciona que sua máquina usa o decaimento da eletricidade para manipular a entropia e, de alguma forma, criar um campo elétrico reverso. Ao fazer isso, ele teoricamente consegue juntar filamentos de energia e transformar caos em ordem. Conceitos que no mundo real são extremamente debatidos quando falamos da segunda lei da termodinâmica. Mas o que a ciência real diz sobre isso? Vamos por partes. Decaimento da eletricidade. Diferente do que Victor Timely propõe, eletricidade não tem um decaimento natural. A corrente elétrica é o movimento ordenado de elétrons por um condutor. O que pode existir é perda de energia por resistência, transformando parte da eletricidade em calor. Mas isso não significa que os elétrons se desgastam com o tempo. Ou seja, o conceito de decaimento elétrico é ficção científica, porque a flecha do tempo sempre aponta para frente. A flecha do tempo é um conceito ligado justamente à entropia. O físico Arthur Eddington, que cunhou o termo, mostrou que o tempo segue o aumento da desordem. Se o universo tende ao caos, então o futuro é o lado para o qual a entropia cresce. Para inverter a flecha do tempo, como o tear temporal tenta fazer, seria necessário reduzir a entropia globalmente, algo que nenhuma tecnologia conhecida consegue realizar. O tear temporal como ficção científica. A teoria de Victor Timely é, portanto, pura ficção. Usar eletricidade para reverter a entropia e costurar linhas do tempo viola princípios fundamentais da física. Mas é justamente aqui que o seriado brilha. Ele pega conceitos reais, entropia, tempo, energia, e os extrapola para criar uma narrativa onde as leis da física são desafiadas. E antes de mergulharmos em conceitos ainda mais complexos, precisamos falar sobre algo que está muito próximo do que a série Loki propõe: o famoso Demônio de Maxwell. Proposto pelo físico escocês James Clerk Maxwell em 1867. Esse experimento mental nasceu de uma provocação à segunda lei da termodinâmica, que afirma que a entropia, ou seja,
A desordem natural do universo sempre aumenta com o tempo. Maxwell imaginou um pequeno ser hipotético capaz de enxergar e controlar individualmente o movimento das moléculas de um gás. Esse demônio teria à sua frente duas câmaras conectadas por uma portinha minúscula. A missão dele seria simples: separar as moléculas rápidas, quentes, em um lado e as lentas, frias, no outro, sem gastar energia. Ao fazer isso, um dos lados ficaria cada vez mais quente, enquanto o outro ficaria mais frio, ou seja, reduziria a entropia do sistema. O problema? Se isso fosse possível, o demônio estaria quebrando uma das leis mais fundamentais da física, a de que o universo tende sempre para o caos crescente. Esse paradoxo abriu um debate enorme na ciência, porque na teoria a ideia parecia viável. Mas na prática, não temos como manipular moléculas com tamanha precisão sem gastar energia, o que inevitavelmente anularia o efeito. E é exatamente aqui que a série Loki bebe dessa fonte. O tear temporal funciona como uma espécie de demônio artificial. Ele enxerga o caos das linhas do tempo, seleciona, separa e reorganiza cada uma delas, tentando reduzir a entropia temporal. A diferença é que, no universo da ficção, a TVA encontrou uma forma de fazer isso funcionar, usando uma tecnologia que na vida real ainda é impossível. Essa conexão com o demônio de Maxwell é importante porque mostra que, por mais que seja ficção científica, ele se inspira diretamente em uma das ideias mais ousadas da física. Se um dia conseguíssemos desenvolver algo parecido, precisaríamos de uma tecnologia capaz de identificar, controlar e reorganizar partículas de forma quase individual, o que, até hoje, não passa de teoria. Em outras palavras, o tear temporal é o demônio de Maxwell turbinado com ficção científica. E se esse experimento mental fosse possível na vida real, estaríamos falando de uma das maiores revoluções tecnológicas da história. Algo que poderia permitir, em tese, reverter o caos do universo. Um candidato que não está muito ligado à manipulação de partículas como na série, mas também é importante salientar, é a antimatéria. Prevista por Paul Dirac em 1928 e confirmada experimentalmente poucos anos depois, a antimatéria é composta por partículas idênticas à matéria comum, mas com carga oposta. Quando matéria e antimatéria se encontram, elas se aniquilam, liberando uma quantidade gigantesca de energia. Alguns físicos especulam que, em teoria, reservatórios controlados de antimatéria poderiam criar desequilíbrios locais na entropia, ao reorganizar partículas em estados de maior ou menor ordem. Isso, claro, está a anos-luz da realidade atual. Mas não é impossível dentro da física conhecida. Outro conceito fascinante é a energia escura. Ela foi descoberta em 1998, quando astrônomos perceberam que o universo está se expandindo de forma acelerada. A energia escura compõe cerca de 68% de tudo que existe, mas ainda é um mistério completo. Alguns modelos teóricos sugerem que flutuações na energia escura poderiam, hipoteticamente, criar regiões onde o fluxo da entropia seria alterado. Isso poderia gerar ilhas, onde o tempo parece correr mais rápido, mais devagar, ou até para trás. Por enquanto, nada disso foi observado. Mas se o tear temporal existisse, ele precisaria de algo assim para funcionar. Aqui percebemos que o lore da teoria ficcional do tear temporal é, sim, pura ficção, mas possui uma base científica sólida. Todas essas ideias envolvem a segunda lei da termodinâmica e a capacidade de transformar caos em ordem e vice-versa à vontade. Na série, Victor Timely consegue isso através do decaimento do elétron.
algo que é impossível pelo que conhecemos. Basicamente, ele manipula todo o campo da ciência ligado à eletricidade, de forma invertida, para controlar o caos e a ordem, influenciando assim a entropia e, consequentemente, o tempo. Conceitos como o demônio de Maxwell e até hipóteses envolvendo energia escura são exemplos de teorias que se conectam com a ideia de manipular o tempo através do controle da entropia, algo que hoje ainda é completamente ficcional. Mas acredito que conseguimos debater os conceitos de física teórica por trás do Thierry Kang, o Conquistador. Não há nenhuma evidência experimental de que isso seja possível atualmente. Mas se algum dia conseguirmos controlar essas forças fundamentais, poderíamos estar diante de algo muito parecido com o tir temporal. E, convenhamos, se isso acontecer, o Kang definitivamente não será o único a brigar por essa tecnologia. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.